Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos dar continuidade na leitura. Hoje é o dia 76 da nossa leitura. Já se passaram 76 dias. E nós estamos lendo o livro de Números, que é o quarto livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros do Velho Testamento, da aliança, antiga aliança, atribuído o autor a Moisés. Nós estamos então caminhando da metade do livro para o final, já passamos da metade. E eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia para nos acompanhar nessa leitura diária do dia 76, capítulo 21 de Números. Nós vimos na leitura passada um grande acontecimento na história, que Moisés ele vai então desobedecer a Deus. Acredito que ele deve ter ficado irado pela reclamação mais uma vez do povo no deserto. O que a gente consegue entender nessas leituras é que Deus usou Moisés, Arão, para libertar o povo do Egito e dar instruções ao povo para que ele pudesse ter comunhão com o povo. Mas o Egito não saiu de dentro do povo. Ainda o povo reclamava. Era ingrato por tudo aquilo que já Deus fez, e mais do que isso, não tinha fé. A ingratidão, ela mata a nossa fé em Deus, porque a gente fica descrente daquilo que Ele daquilo que Ele é capaz de fazer. Você não acredita. A ingratidão, ela gera essa descrença em Deus. E aí Moisés fica irado, bate com a vara na pedra para a água sair, para que eles estavam com sede. E não era aquilo que Deus tinha ordenado. Então, Arão vai também ser castigado, o filho vai passar para o filho as vestes de sumo sacerdote, vai passar para Eleazar. E a promessa é que Deus, na verdade, vai cumprir aquilo que ele fala mediante as ações que o homem fez. Então, tanto Arão quanto Moisés não vão entrar na terra prometida. Mas Arão então morre. Capítulo 21, a gente vai dar sequência. A vitória sobre os cananeus. Versículo 1 de capítulo 21 de Números diz assim: Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou alguns deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas destruíram completamente e também as suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado de Ormã. Vamos ver mais uma que o povo apronta para Deus. Continuando no versículo 4, a gente vai ver a serpente de bronze. Em seguida, partiram do monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto?
Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Olha que terrível o povo, né? Mais uma vez aqui, né? E eles, olha a ingratidão, né? Detestamos este maná horrível. De novo, o povo, né? O Egito não saiu do povo, né? De dentro do povo. Versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no altar de um poste. Todos que forem mordidos viverão, se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. A viagem de Israel para Moabe. Versículo 10. Os israelitas viajaram para Obote e acamparam ali. Depois seguiram para Ije-Abarim, no deserto, na fronteira leste de Moabe. Desculpa. Versículo 12. De lá viajaram para o vale do ribeiro de Zerebe, onde acamparam. Em seguida partiram e acamparam do outro lado do rio Arnon, na região deserta junto ao território dos amorreus. O rio Arnon é fronteira que separa os moabitas dos amorreus. Por isso, o livro das guerras do Senhor fala sobre Vaeb, na região de Sufá, e os riachos do rio Arnon, e os riachos que se estende até o povoado de Arná, fronteira de Moabe. De lá, os israelitas viajaram até Bir, o poço aonde o Senhor disse a Moisés: reúna o povo, que eu lhe darei água. Ali os israelitas entoaram esta canção: jorre, ó poço, sim, cante seus louvores. Cante a respeito deste poço, que os príncipes cavaram, que líderes abriram com os cedros e cajados. Então saíram do deserto e passaram por Mataná, Naaliel e Bamote. Depois seguiram para o vale de Moabe, aonde fica o monte Pisca. Do pico deste monte se vê o deserto. Mais uma vitória sobre Seom e Og. O povo de Israel enviou representantes a Seom, rei dos amorreus, com a seguinte mensagem: permita-nos atravessar sua terra. Teremos cuidado de não passar por seus campos e vinhedos, e não beberemos água de seus poços. Seguiremos pela estrada real e só a deixaremos quando tivermos atravessado seu território. O rei de Seom, porém, não os deixou atravessar seu território. Em vez disso, mobilizou todo o seu exército e atacou o povo de Israel no deserto. A guerra ocorreu em Jazá. O povo de Israel massacrou pela espada os amorreus e ocupou seu território desde o rio Arnon até o rio Jaboque, e avançaram apenas até a fronteira com os amonitas, pois a divisa era fortificada. O povo de Israel capturou todas as cidades dos amorreus e se estabeleceu nelas, incluindo Esbom e os vilarejos ao redor. Esbom era a capital de Seom,
rei dos amorreus. Ele havia derrotado o rei moabita anterior e tomado todas as suas terras até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem a seu respeito: venha as Esbom, que ela seja reconstruída, que seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom. Consumiu a cidade de Ar em Moabe. Destruiu os governantes dos altos do Arnon. Que aflição os espera, povo de Moabe. Então, arruinados adoradores de Camos entregou seus filhos como refugiados, suas filhas como prisioneiras a Seom. O rei a morreu. Nós os aniquilamos desde Esbom até Dibom. Nós os exterminamos até o lugar distante como Nofá e Medeba. Assim o povo de Israel ocupou o território dos amorreus. Depois que Moisés enviou os homens para fazer o reconhecimento de Jazar, os israelitas tomaram todas as cidades da região, expulsaram os amorreus que viviam ali. Em seguida, voltam e marcham pelo caminho até Bassã. Mas o rei Og de Bassã e todo o seu povo atacaram em Edrei. O Senhor disse a Moisés: Não tenha medo deles, pois eu entreguei a você, junto com todo o seu povo e sua terra. Faça com ele o mesmo que fez com Seom, os reis dos amorreus que viviam em Esbom. Desse modo, mataram o rei Og, seus filhos e todo o seu povo. Não restou sobrevivente algum. Então ocuparam o seu território. Isso foi o capítulo 21. Capítulo 22. Balaque manda buscar Balaão. Vamos lá. Capítulo 22, versículo 1. Então os israelitas viajaram para as campinas de Moabe e acamparam a leste do rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que o povo de Israel havia feito aos amorreus. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian: Essa multidão devorará tudo que estiver à vista, como um boi devorava o capim no pasto. Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou um mensageiro para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia: Um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está ocupado perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-los e expulsá-los da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aquele que você amaldiçoa. Os mensageiros de Balaque, líderes de Moabe e Midian, partiram levando o valor necessário para pagar Balaão, a fim de que ele amaldiçoasse Israel. Chegaram aonde Balaão estava e lhe transmitiram a mensagem de Balaque. Passe a noite aqui, disse Balaão. Pela manhã eu lhes direi que orientação recebi do Senhor. E os oficiais de Moabe permaneceram com Balaão. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe perguntou: Quem são seus visitantes? Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou a seguinte mensagem: Um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra. Venha e amaldiçoe esse povo. Então, quem sabe poderei enfrentá-lo e expulsá-lo da terra. Mas Deus disse a Balaão: Não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos oficiais de Balaque: Volte para casa. O Senhor não me permitiu ir com vocês.
Os oficiais moabitas voltaram ao rei Balaque e lhe informaram: Balaão se recusou a vir conosco. Então Balaque fez outra tentativa, dessa vez enviou um número maior de oficiais, ainda mais importante que os homens que tinham enviado inicialmente. Eles foram até Balaão e lhe transmitiram a seguinte mensagem: É isto que diz Balaque, filho de Zippor. Por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Balaão, porém, respondeu aos oficiais de Balaque: Mesmo que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor, meu Deus. Fique, porém, mais essa noite, e eu verei se o Senhor tem algo mais a me dizer. Naquela noite, Deus veio a Balaão. Ele disse: Uma vez que esses homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles. Contudo, faça apenas que eu mandar. Versículo 21, Balaão e sua jumenta. Na manhã seguinte, Balaão se levantou, pôs a sela sobre a sua jumenta e partiu com os oficiais moabitas. A ira de Deus se acendeu, porque Balaão foi com eles, de modo que enviou o anjo do Senhor para se opor no caminho e impedir a sua passagem. Enquanto Balaão ia montado na jumenta, acompanhado por 2 servos, a jumenta de Balaão viu o anjo do Senhor em pé no caminho segurando uma espada. A jumenta se desviou do caminho e saiu para um campo, mas Balaão bateu nela e fez voltar para o caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num lugar aonde o caminho se estreitava, entre muros de 2 vinhedos. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, tentou passar pelo espaço apertado e espremeu o pé de Balaão contra o muro. Por isso Balaão bateu nela outra vez. Então o anjo do Senhor foi mais adiante no caminho e se pôs num lugar estreito demais para a jumenta passar, seja pela direita ou pela esquerda. Quando a jumenta viu o anjo, ela se deitou. Apesar de Balaão ainda estar montado, num ataque de raiva, Balaão a espancou com uma vara. Então o Senhor fez a jumenta falar: O que eu fiz para você me bater 3 vezes? Deixa eu grifar aqui. Então Balaão fez a jumenta falar: O que eu fiz para você bater 3 vezes? Perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você. Mas eu mesmo, jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, segurando a espada. Balaão curvou a cabeça e se prostrou diante dele, com o rosto em terra. Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Perguntou o anjo do Senhor. Eu vim para impedir sua passagem, pois você insiste em seguir por um caminho que me desagrada. 3 vezes a jumenta me viu e se afastou. Se ela não tivesse desviado, certamente teria matado você e poupado a vida da jumenta. Pequei, disse Balaão ao anjo do Senhor. Não percebi que estavas no caminho impedindo minha passagem. Se te opõe à minha viagem, voltarei para casa. O anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Balaão seguiu viagem com os oficiais de Balaque. Quando o rei Balaque soube que Balaão estava a caminho, saiu para se encontrar com ele numa cidade moabita junto ao rio Arnon, na fronteira do seu território. Balaque perguntou a Balaão: Não mandei chamá-lo com urgência? Por que não veio de imediato? Não acreditou em mim
quando eu disse que lhe daria uma grande recompensa? Balaão respondeu: Agora estou aqui, mas não posso falar o que bem entender. Transmitirei apenas a mensagem de Deus puser em minha boca. Apenas a mensagem de Deus que puser em minha boca. Então Balaão acompanhou Balaque até Quiriate Uzote. Ali Balaque sacrificou bois e ovelhas e mandou entregar porções da carne a Balaão e aos oficiais que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque subiu com Balaão até Bamonte Baal. De lá podia ver uma parte do povo. A história é interessante, né? E nos traz mais vontade, né, de querer saber como vai, né, o desfecho dessa história de Balaão, Balaque, em relação ao povo de Israel, a resistência, né, de Balaão, né, ouvindo a voz do Senhor e não, né, dando chance para que Balaque atacasse, né, o grande povo, a quantidade de povos que ainda tinha, né, da libertação do Egito. Apesar, estou falando porque já havia, né, alguns já sendo mortos por conta da desobediência. E a gente já viu nesse capítulo, né, a ingratidão do povo mais uma vez, né, e cobras mordendo e morrendo parte do povo. E parte do povo ficando, né, sobre o caminho, sobre o deserto. Deus quer purificar esse povo, mas o povo cria, né, essa resistência. Muitas vezes nós também temos alguns vícios, manias, pecados de estimação que muitas vezes não queremos abandoná-lo, né? E isso nos impede de ter comunhão com o Senhor. Bom, então encerramos aqui a leitura de hoje, né, do dia 76. Se Deus permitir, amanhã iniciaremos, né, a continuidade. Não iniciaremos, mas daremos continuidade ao livro de Números e saber, né, como vai ser, acompanhando o desfecho da história entre Balaão e Balaque, né, no dia 77, no capítulo 23 em diante. Bom, vamos então orar para encerrar a leitura de hoje. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Pai, nós nos achegamos a Ti nesse momento para agradecer por mais uma oportunidade, mais um dia que o Senhor nos dá. Não somos nada merecedores daquilo que o Senhor nos dá. Entendemos que o Senhor nos dá de graça, pela graça, porque o Senhor nos ama. Difícil compreender esse amor que nos constrange. Porque muitas vezes queremos ser o autor. Queremos estar assumindo o papel que é do Senhor. Ajude humildemente a reconhecer que somos criaturas e que fomos feitos filhos adotivos por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Graças a Ele, graças à nossa fé, ao arrependimento e crer, né, que Jesus é o Senhor habitado nessa terra, revelando a sua existência e se sacrificando pelos nossos pecados. Obrigado pela expiação daquele sangue na cruz que nos purifica. Tenha misericórdia, Pai, de nós. Nos perdoe e nos faz tornar pessoas santas, pura, perfeita como Jesus, na luta contra o mal que o Senhor já venceu na cruz. O Senhor venceu a morte e o Senhor está
intercedendo através de Jesus Cristo, à sua destra, por nós aqui. Que o teu reino, a tua vontade no céu seja feita aqui na terra. Ajude a amarmos ao nosso próximo. Abençoe e proteja os inimigos e nos livre de todo o mal, Pai. Nos dê, Pai, olhos bons, que possamos ter escolhas assertivas no dia de hoje. E já te agradecemos desde já pela leitura diária de mais um dia o Senhor nos conceder. A tua palavra que é eterna, que ela possa estar gravada em nossos corações e em nossas mentes. Que a nossa alma possa estar conectada ao Senhor, pelo Espírito Santo, nos guiando. Nos ajude, Pai. Queremos declarar a nossa dependência ao Senhor. Te agradecemos porque temos a palavra, a liberdade de falar, de gravar, de anunciar. Pai, abençoe, Senhor, todas as pessoas que irão acompanhar essa leitura. Ajude a sermos perseverantes, porque nós, assim, nos relacionamos com o Senhor, que não há coisa mais importante que estar debaixo do Senhor, porque a shalom, a paz, a prosperidade, a consolo, a esperança, quando nós estamos com o Senhor. Ajude a buscarmos o Senhor em primeiro lugar. E que possamos ficar tranquilos que o Senhor vai nos habilitar para termos um meio de sobrevivência nessa terra. Não deixe que o meio seja o fim daquilo que nós mais buscarmos em nossas vidas por sermos enganados pelas coisas desse mundo, que vai ser dragada no dia que Jesus voltar. Ajude a sermos compreensivos e termos contentamento no nosso coração por tanta bênção que o Senhor já nos derrama. No nome santo do teu Filho Jesus, que oramos. Amém. Bom, obrigado por você acompanhando a leitura diária. Eu estou muito grato a Deus por Ele nos dar a oportunidade de, até aqui, 76 dias de leitura. Tudo que eu gostaria é que nós continuássemos, juntos, e que você convidasse pessoas que você ama, pessoas que eu tenho certeza que você gostaria que ela estivesse acompanhando conosco, nesse encontro diário da leitura. E como você pode fazer isso? Você pode clicar nesse vídeo e compartilhar no WhatsApp, com as pessoas que você ama, convidando elas a também a seguir o canal, a participar conosco nesse dia a dia. Isso vai enriquecendo as pessoas a terem um relacionamento do conhecimento de Deus para as nossas almas, para a nossa mente. Então, ao término desse vídeo, você vai ter aqui na tela a forma de você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque aí você é notificado e você também pode ativar o sininho. E Marcos, eu perdi a leitura do dia anterior. Também aparece um card aqui na tela no final. Você pode clicar nesse card e ir para a leitura do dia anterior. Na descrição desse vídeo, você tem a playlist de todos esses 76 dias de leitura. E você também, na playlist, você pode compartilhar essa playlist com
com aqueles que ainda querem começar a iniciar. E aí as pessoas vão lendo no seu ritmo, né, desses 76 dias. Bom, espero vê-lo no próximo dia 77, para continuarmos essa história. A história de Deus, né? A Bíblia é a história de Deus, é a bondade de Deus para com o seu povo, para conosco. E que essas histórias sejam aplicadas no seu dia a dia e no meu dia a dia. Bom, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. E nos vemos então, se Deus assim permitir, na próxima leitura.